O sexo na adolescência. Uma ampla pesquisa sobre a sexualidade dos jovens mostra que 2 em cada 3 descobrem o sexo até os 16 anos e que transar com o primo é coisa do passado. As meninas muitas vezes ainda brincam com suas bonecas. Os meninos custam a deixar os jogos eletrônicos que os levam a ficar grudados por horas a fio no computador. Mas o mundo desses adolescentes se resume apenas a essas amenidades? Definitivamente não. E as provas desta tese são os resultados de uma pesquisa inédita, a maior sobre a sexualidade dos jovens brasileiros já feita no país, chamada A Juventude, Juventudes, o que une e o que separa. O estudo de fôlego foi realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, com a coordenação das sociólogas Miriam Abramovay e Mary Garcia Castro. Os pesquisadores ouviram 10.000 adolescentes em todos os estados do país e chegaram a revelações importantes. Uma delas, 66,5% desses jovens, ou seja, 2 em cada 3, têm a primeira relação sexual até os 16 anos. Em números, são 25,3 milhões de pessoas. Outra, 16,1% dos entrevistados disseram que a primeira vez aconteceu até os 13 anos, ou seja, 6,1 milhões de pessoas. Tiago Vargas descobriu os prazeres sexuais aos 14 anos, com uma amiga da escola. Hoje, 5 anos mais velho, já perdeu as contas. Foram de 30 a 40 mulheres só nos últimos 12 meses, diz. Muitas vezes é com desconhecidas. Morador da área nobre de Brasília, olhos verdes, ele acha que tem todo o conhecimento necessário para se proteger e evitar doenças. Às vezes, embalado pelo álcool, admite que deixa de lado a camisinha e corre risco. Excluindo o grande número de parceiras sexuais, o perfil da iniciação sexual de Tiago é um resumo do modelo experimentado por quase todos os brasileiros de sua geração. A socióloga Miriam Abramovay explica que o levantamento é um dos retratos mais claros que se tem até hoje dos filhos da internet, a geração que cresceu na era da globalização. Fiquei impressionada. Eles estão com a sexualidade a toda prova, diz Miriam. E começam a atividade sexual cada vez mais cedo. A iniciação sexual é mais precoce nas camadas mais pobres. Nas classes D e I, 16,8% deles se iniciam com apenas 13 anos. Nas faixas menos favorecidas estão 26,7 milhões com menos de 18 anos. Entre os 6 milhões dos setores mais ricos do país, as classes A e B, o índice cai para 13,9%. Na classe C, com 15,1 milhões de jovens e adolescentes, a taxa é de 15,7%. A amostragem da pesquisa se refere a todos os 47,8 milhões de jovens das regiões metropolitanas, periférias, interiores e áreas rurais. Embora aconteça cedo, e apesar dos descuidos, os adolescentes estão muito bem informados. Na maioria dos casos, sabem, no mínimo, o que têm de usar e fazer para transar. Na avaliação da pesquisadora Miriam, é preciso entender o vocabulário dessa juventude para produzir uma orientação com resultados mais efetivos. Quando eles falam em ficar, geralmente a coisa não passa de uma simples troca de beijos, abraços e carinhos. Namorar é outra história. Não raramente inclui sexo com um namorado ou amigo. Tudo leva a concluir que o mito do primo, a descoberta das sensações de prazer com o parente mais próximo, nas temporadas em que ficam juntos, é algo que a nova geração enterrou de vez. De certo ponto, isso é positivo. O baixo número de relações sexuais com parentes que apuramos, um número bem menor do que as mantidas com desconhecidos e até profissionais de programa, derruba o mito do elevado número de relações entre primos, confirma a socióloga. Outro ponto interessante é que a violência e a AIDS levaram os mais novos a se agregar mais. Por isso, o estudo descobriu uma alta taxa de sexo com os amigos e um índice considerável de relatos de fidelidade ao namorado. Isto é, ouviu 3 garotas em Brasília. Todas disseram ter ficado com garotos várias vezes sem fazer sexo. A estudante Gabriela Monteiro, 14 anos, é uma delas. Ficou algumas vezes e teve 5 namorados. Só vou transar quando eu sentir amor pela pessoa, diz Gabriela.
Acho que eu nunca amei ninguém. Ela estuda no primeiro ano do segundo grau e acha que já tem todas as informações necessárias para se proteger. O carioca Garpesteves Bruno, 17 anos, que já teve várias namoradas, não é tão romântico quanto Gabriela. Atualmente só, explica, garotas tem um monte. Mas as bacanas, as legais, estão difíceis. Hoje, comigo é só rolo. Menina legal, para ele, é aquela que tem algo mais, com quem o papo acontece. Sua primeira vez foi há 2 anos, com uma namoradinha. Depois de muitos beijinhos e carícias, eles foram para a casa de um primo dela e rolou garpo. Não acha que foi tarde. Aconteceu na hora que tinha de ser. Sei que tem gente que tem a primeira experiência mais cedo, até com 10 anos. Mas cada um tem sua hora, não existe padrão nisso. Há pelo menos uma explicação convincente para a descoberta cada vez mais rápida dos prazeres do sexo. A realidade se altera rapidamente com o bombardeio dos veículos de comunicação. Se por um lado sobra informação, o que leva a um conhecimento precoce sobre sexo, por outro ela nem sempre é bem compreendida, o que leva a dúvidas sobre prevenção de doenças e gravidez, constata a ginecologista e sexóloga Maria Maldonado, da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Ela explica que, quanto menos informação as pessoas têm, mais vulneráveis estão em relação a questões de saúde reprodutiva, como gravidez não desejada, uso de métodos contraceptivos e contaminação pelo vírus da AIDS. O melhor caminho, atestam esses estudiosos, não é tentar retardar a iniciação sexual dos garotos à força e a todo custo, mas fazê-los exercer a sexualidade com responsabilidade. Aos 17 anos, Felipe Zing sente que o mundo está em suas mãos. Nascido em Itapema, Santa Catarina, ele está morando no Rio de Janeiro para exercer 2 das mais badaladas profissões do momento: modelo, que ele já é, e ator. Vou começar um curso de teatro brevemente, afirma o surfista de 1,82 milhares de galã. Acostumado ao assédio feminino desde muito novo, Felipe diz que teve sua primeira experiência sexual aos 13 anos com uma guria 2 anos mais velha. A fila andou e ele teve um namoro longo, de 1 ano e meio, e alguns relacionamentos rápidos. Hoje, namora há 3 meses uma carioca 10 anos mais velha. Felipe foi emancipado pelos pais, Marilene e José Otizing, para que possa viver sozinho e trabalhar no Rio. Antes, porém, recebeu todas as orientações necessárias para levar uma vida sexual saudável. Camisinha sempre. Resume. Meus pais conversaram muito comigo e com meu irmão mais velho sobre isso no livro Fala Sério. As médicas Evelyn Eisenstein, pediatra, e Andréa Teixeira Mateus, psicóloga, explicam que não existe idade certa para deixar de ser virgem. Para elas, é o desejo que estabelece um momento. Desejo que, para nosso honesto personagem Felipe, surge diante de uma garota bonita com uma conversa interessante. Algumas vezes, vale a pena investir, mas há garotas que só querem aquele único encontro, não estão a fim de namoro, não. Alguns pais explicam, outros exigem um exercício de autoridade, nem sempre aceito e aprovado. Taina Levi, que acabou de fazer 18 anos, ficou com alguns amigos um pouco mais velhos, mas nada ultrapassou a barreira do ficar. Rodrigo Fleury, estudante de moda, foi um deles. Ele é o que se chamaria de livre, leve e solto. Ele conta que sua vida sexual começou aos 16 anos. Parece bem distante de assumir algum namoro mais sério. Para a socióloga Mary Garcia Castro, outra coordenadora da pesquisa da Unesco, não é somente a idade da iniciação sexual que surpreende. As meninas estão começando também cada vez mais cedo, diz. O que se conserva em todas as faixas de idade, principalmente entre as garotas, é que eles se entregam principalmente quando há amor. O tempo voou na questão da mudança de comportamento em relação ao sexo. 10 anos atrás, era praticamente inadmissível pensar que namoradas e namorados adolescentes poderiam passar a noite juntos na casa dos pais. Até mesmo em função da violência que corre solta, é melhor deixá-los passar a noite juntos e por perto, completa a psicanalista Renata Galvão. Por sinal, a pesquisa da Unesco mostra que 20,7% dos pais brasileiros, ou 1 a cada 5, possuem opinião semelhante à de Renata.
No outro extremo da linha de definição de comportamentos, 60,3% proíbem os filhos adolescentes de chegarem tarde em casa. A família brasileira é controladora, no bom sentido, diz a socióloga Miriam. Mas, empurrada pelos fatos, está mudando numa velocidade bem maior do que acharia confortável. Fonte: isto é, se gostou do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal.